Nós vamos dar entrada agora à segunda parte, que trata a respeito da hermenêutica. Seria a questão da interpretação e métodos de interpretação da ciência jurídica. Então, a questão da interpretação da ciência jurídica. Bom, antes de começar, dar boa noite a todos vocês e espero que esteja bem claro aquilo que vai ser colocado. São poucos slides, então essa é a parte que cabe nessa, nessa aula, que é a aula do dia 12 de 8. A interpretação da ciência jurídica. O que ela busca? É interpretar, né, e conhecer o significado da norma. Esse significado da norma, ele tem que realmente trazer ali o sentido que o legislador quis dar para a norma que foi criada, que foi aprovada. E é conhecida como autêntica. Ou, como pode também acontecer, gerar vários significados, né, de uma mesma norma. E o que faz dela uma norma não muito autêntica, ou não autêntica. Autêntica quando ela direciona para um verdadeiro sentido que dê uma segurança jurídica, enquanto que as normas que permitem vários significados, elas acabam sendo consideradas como não autênticas. Se buscar uma significação única para uma norma, não se pode optar pela ciência jurídica, pois se recorre à ciência jurídica para mostrar as várias possibilidades de significação da norma, revelando ao legislador o leque que uma norma jurídica pode ter. Tudo bem que daí você vai recorrer à ciência jurídica, né? Então, na verdade, embora esse leque que possa uma norma sugerir ou produzir, né, na verdade, ela reduz a possibilidade de uma certa segurança para, para aqueles que vão recorrer a essa norma. E o legislador precisa formular uma lei que reduza a pluralidade de significados. Uma lei com muitos significados, ela realmente gera uma, uma flexibilidade muito grande, né? E interpretações variadas, e que geram o que é a falta de segurança, no sentido de que essa norma induz as pessoas a pensarem que, ora, a norma pode valer para assegurar uma determinada situação e pode, em outro momento, segurar uma outra situação. A interpretação doutrinária e jurisprudencial. Doutrinária, como que uma interpretação pode ser doutrinária? É dada pela doutrina, né? Ou seja, pelos cientistas jurídicos, estudiosos do direito, que inserem dispositivos legais em contextos variados, né? Esses contextos variados podem ser relação com outras normas, escopo histórico, entendimentos jurisprudenciais incidentes e complementos exaustivos de conhecimento das regras. Jurisprudencial, produzido pelo conjunto de sentenças, acórdãos, súmulas e enunciados proferidos, tendo por base discussão legal ou litígio
em que incidam a regra da qual se busca exaurir o processo hermenêutico. Por quê? Porque a partir do momento que você interpreta aquela norma, a norma ela tem que, na verdade, tentar solucionar aquele litígio que está sendo alvo de discussão. Método literal. O método literal busca o sentido do texto normativo, com base nas regras comuns da língua, de modo a se extrair dos sentidos oferecidos pela linguagem ordinária os sentidos imediatos das palavras empregadas pelo legislador e pela interpretação. Quer dizer, você interpreta, mas no sentido comum da língua, né? Essa linguagem que é acessível a toda uma população. Histórico. O que o sentido histórico lhe vai permitir? Ele busca o contexto fático, aquele em que ocorreu o fato, né, que está transcrito na norma, recorrendo aos métodos da historiografia para retomar o meio em que a norma foi editada, os significados e as aspirações do passado, para se poder compreender os significados da regra no passado e como a norma se comunica com os dias modernos. Quer dizer, tem que se entender. É bem, é por isso mesmo que se estuda a história. Por que se estuda? Se estuda o passado para se compreender como é que chegamos a essa situação atual, né? Os dias modernos. É a mesma coisa com as regras. Você tem que compreender os significados da regra que funcionava no passado para você ter essa, é, esse fundamento, esse embasamento, para se verificar como a norma, ela, na atualidade, ela se comunica com os dias modernos. Né? Analógico, a questão da analogia. Considere em qual sistema se insere a norma, relacionando-a às outras normas pertinentes ao mesmo objeto, aquele objeto que está sendo alvo, é, aquele fato, né, que ocorreu, bem como os princípios orientadores da matéria e demais elementos que venham fortalecer a interpretação de modo integrado e não isolado. Né? Então, você faz essa analogia, mas ela tem que estar integrada àquele outro fato que ocorreu, outra norma, para que os princípios que sejam orientadores da matéria, né, eles fortaleçam essa interpretação. Sistemático. Busca interpretar na mesma lei os temas convergentes, aqueles que convergem para tentar solucionar, né, o litígio que está sendo alvo de discussão. Teleológico. Busca aos fins sociais é aquela parte em que você vai buscar os meios sociais, culturais, de costumes, convivência social, né? Bens comuns das normas, dando-lhe certa autonomia em relação ao tempo que ela foi feita. Tratando-se de hermenêutica jurídica, o termo significa a interpretação do direito, que é o objeto, é o direito que está se discutindo num determinado litígio, né? A quem corresponde esse direito, né? Que pode e deve passar por uma leitura constitucional e política. Vale ressaltar a interpretação sociológica, que é a interpretação
na visão do homem moderno, ou seja, aquela decorrente do aprimoramento das ciências sociais, e as ciências sociais se aprimoraram muito ao longo desses 2 séculos, do século XVI, perdão, do século XVIII, século XIX e século XX, né? Houve um aprimoramento muito grande, de modo que a regra ela pode ser compreendida nos contextos de sua aplicação. Então, você vai compreender a norma quando você situa essa norma no contexto em que ela foi criada e que foi aplicada, para poder dar uma luz, para dar um fundamento para aquilo que ocorre nos dias modernos. E, nesse contexto de aplicação, o das relações sociais. Como essas relações elas ocorriam, como os contratos de negócios eles se encaminhavam. Atualmente, como é que as coisas funcionam? Né? Como que houve um, um desenvolvimento nesse sentido? De modo que o jurista terá um elemento necessário a mais para considerar quando da apreciação dos casos concretos ante a norma, porque assim, esses casos concretos perante a norma, ele, na verdade, contará com essa interpretação das relações sociais de determinadas épocas, né, e determinados momentos em que elas ocorrem, que foram criadas e são aplicadas. Ainda a interpretação holística, que abarcaria o texto à luz de um mundo transdisciplinar, quer dizer, um olhar muito mais amplo, né? Em que a filosofia, história, sociologia, a própria psicologia, entre outras ciências, elas estão interligadas e elas são abrangentes, né? Inclusive dando margem a desconsiderar certo texto em detrimento de uma justiça maior, no caso concreto, e não representada na norma, entendida exclusivamente e desligada dos outros elementos da realidade que lhe dão sentido. Então, nesse caso, é o que, na verdade, se procura ter, que é esse embasamento, esse entendimento, né, de uma norma, mas dando essa interpretação transdisciplinar, em que um conjunto de ciências, ou diversas ciências, dão fundamento para o entendimento, para a compreensão dessa norma na época em que ela foi aplicada, que ela foi criada. Resultados decorrentes da interpretação. Nós temos a interpretação declarativa, restritiva. Há, quando é declarativa, quando há compatibilidade do texto da norma com seu sentido, né? In claris cessat interpretatio. E restritivo, o texto da lei, verba legis, se restringe à disposição legal, né? Quando ela é restritiva. Extensivo, o texto da lei é menos conclusivo que a sua intenção. Amplia-se o significado literal para a obtenção do efeito prático. É aquele, aquele efeito, né, que se quer dar quando se faz referência, por exemplo, os pais devem ser entendidos como o pai e a mãe. Os pais das crianças, né, foram à escola levá-las, participar de reunião. Pressupõe-se que esses pais eles estejam representados pelo pai e pela mãe. Abrogante. O texto da lei não pode ser aplicado,
pois ele é inconstitucional, ou foi revogado por uma lei posterior e que é incompatível a essa lei. Ela deixa de funcionar, ela deixa de ter validade. Né? Disse que a lei procura prever e disciplinar todas as situações. No sentido técnico, a subsunção, isto é, a aplicação do direito, configura-se quando um caso concreto se enquadra no conceito abstrato da norma. Então, quando há esse encontro, né, do caso com a norma, ela se encaixa na norma, então, realmente, a aplicação do direito ela se dá de uma forma mais plena. Né? Todavia, neste processo, é percebido que, em alguns casos, o legislador não consegue prever e disciplinar todos os acontecimentos que surgem em detrimento a mudanças sociais cada vez mais velozes e dinâmicas. Então, realmente, seria como que o legislador ter uma bola de cristal para adivinhar, né, ou prever tudo o que vai acontecer para o futuro. Ele não consegue. Por isso, as normas elas vão tendo que sofrer mudanças também, alterações. Para Tércio Sampaio Ferraz, Júnior, 2016, existe uma dupla utilidade nos modos de integração do direito. A questão dos modos de integração diz respeito aos instrumentos técnicos à disposição do intérprete para efetuar o preenchimento ou a colmatação da coluna, ou seja, aquela norma, né, que vai preencher alguma lacuna deixada pelo legislador e que é necessário ser preenchida, né? Que é necessário dar condições para que haja a possibilidade de fundamentar uma decisão, uma sentença, numa discussão ou num julgamento que ocorra. Na verdade, tais instrumentos têm dupla utilidade, pois não só servem para o preenchimento, como também para a constatação da lacuna. A constatação, embora do ângulo analítico da lacuna, aparentemente apenas como falha ou omissão no sistema, do ângulo hermenêutico, exige um procedimento de revelação que lhe é correlato. São correlatos à medida que o preenchimento da lacuna pressupõe que ela seja antes constatada ou revelada, o que, curiosamente, se dá pelo uso dos mesmos instrumentos, pressupondo-se uma exigência de preenchimento. Daí a proibição do non-liquid. Daí porque o magistrado não pode, alegando lacuna, ausência de lei, para um caso concreto, obscuridade ou contradição da lei, se abster de decidir. Ele se abstém de decidir porque ele diz: tem uma lacuna, como é que eu vou resolver? Existe para isso, como nós já vimos, a analogia, os princípios gerais do direito, né? A jurisprudência, enfim, uma série de recursos que o magistrado pode lançar mão para poder, casos semelhantes, na analogia, né? Que podem ajudá-lo a elucidar o caso se houver alguma obscuridade ou contradição da lei.
né? Então, ele tem condições. Bom, esse material está disponível nesse site aqui embaixo e trata da hermenêutica jurídica. Com isso, nós conseguimos, então, fechar a parte sobre hermenêutica, embora nós sempre vamos tratar da hermenêutica, porque ao longo de todo o processo nós vamos interpretar. À medida que a leitura que se faz de um artigo ou da leitura de um capítulo de livro, ela vai ocorrer, então o que, que vai acontecer? Ela vai possibilitar você a usar a interpretação, seja literária, seja doutrinária, de que forma você se vê, né, com condições, ou contextualizada histórica. Então, você usar a hermenêutica para interpretar aquela situação de acordo com a realidade em que ela ocorreu. Período, época, tempo, né? A região, local, tudo isso tem validade. Então, estamos aqui com mais esse, essa, esse trabalho.